Olá, é o Luciano Marques. Nós viemos esse mundo com tudo que nós precisamos para ter sucesso. Certeza isso. Vamos explorar esse conceito um pouquinho juntos. Pense em qualquer criança que você conheça aí com 4, 5 aninhos de idade. Pensa agora nas qualidades e características que uma criança tem nessa idade. Quando nós éramos crianças nessa idade, o que nós éramos? Nós éramos espontâneos, alegres, verdadeiros, inocentes. Você brigava, 5 minutos depois já perdoava, deixava para lá, estava brincando novamente. Nós expressávamos amor instantaneamente. Nós éramos intensos em tudo que nós sentíamos. Só que essa criança, ela vai ficando um pouco mais velha e alguns eventos acontecem na nossa vida e daí entra a nossa mente consciente, ou seja, o pré-córtex começa a ser desenvolvido e a gente vai começar a ter pensamentos. Ao invés daquele período de experiências, como o bebê faz, uma criança faz. Quando a gente passa a perguntar por quê, a gente está começando a criar maneira de pensar, a criar a nossa rede neural, as nossas conexões de mente. A maneira que pensamos, ela vem da base dos eventos que passamos em nossa infância. Ou seja, são baseados no pai, na mãe, quem nos criou, a base na escola, em amigos, ou seja, com base em tudo que gira em torno da nossa vida, através daquela experiência que a gente teve e que a gente tem no dia a dia. A gente passa então, de acordo com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente, a tomar decisões por nós mesmos. Por exemplo, quando você passa por uma experiência com carga emocional intensa, essa experiência te causa um pensamento. Esse pensamento te dispara um sentimento a respeito daquilo que aconteceu. Por quê? Porque nós precisamos explicar aquilo que aconteceu. Daí para frente, internamente, nós acreditamos piamente naquilo, aquilo ao nosso respeito, coisas do tipo: eu sou esperto, eu sou burro, eu tenho sorte, sou azarado, eu acho que sou melhor que todo mundo, mais inteligente, sou saudável, sou ansioso, sou depressivo, sou bagunceiro, deixa para depois o que tem que fazer agora. Isso tudo são crenças que nós temos baseadas nos estímulos que nós recebemos em nossa casa de infância, porque a gente não nasceu assim. Ou seja, por aquelas experiências que nós passamos, a gente passa a criar a nossa opinião, a nossa crença, a nossa maneira de pensar. E o que a nossa mente maravilhosa faz? Dependendo da maneira que você pensa, você sente. Então todo o nosso estado emocional está atrelado a isso. Felicidade, tristeza, paixão, amor, medo, todas as nossas emoções são criadas pela maneira que a gente pensa. Os nossos pensamentos disparam os nossos sentimentos, com que faz que a gente tenha uma reação de acordo com aquilo que a gente está sentindo naquele momento. E aí nós montamos a maneira de agir e com isso nós montamos o nosso comportamento. Bom, a parte importante disso é o que realmente faz você fazer o que você faz normalmente. Que tipo de pensamento você tem? Pensamento do tipo: por que eu tenho problema de relacionamento? Por que eu desperdiço, eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu sou azarado? Por que eu trabalho aqui se eu não gosto daquilo que eu faço? Você pode até dizer: Luciano, eu não sei, eu sou assim, eu nasci assim. E eu vou dizer: não, você não é assim, você não nasceu assim. É como você se tornou por causa da maneira que você pensa, ou seja, as experiências de vida pelas quais você passou te fizeram pensar de um certo modo quando aquilo aconteceu, que te disparou um sentimento relacionado ao que você estava pensando no momento. E aí você passa a acreditar tanto, mas tanto naquilo que você pensa que é daquele jeito. E aí você sai pela vida fora repetindo constantemente o que você passou a acreditar. Essa é a diferença entre você e as pessoas. Portanto, a maneira que nós pensamos determina como nós nos mostramos para o mundo. Então, é o seu pensamento, é a sua expressão quando você fala eu sou. Você percebe que todas as vezes que você fala eu sou,
Você precisa de algo que complete a frase? Esse pensamento é a fonte das suas crenças, causada pelas suas experiências de vida. Veja bem, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Através da nossa mente, ele tem duas maneiras de pensar. Nós podemos pensar de maneira positiva ou de maneira negativa. Nós nascemos com essa habilidade. Podemos acreditar em um poder maior, podemos acreditar naquilo que a gente quiser. Essa é a beleza do ser humano. E assim, a maneira que você e eu pensamos ou que nós acreditamos depende completamente apenas de nós mesmos. Fomos influenciados quando éramos crianças pelas pessoas à nossa volta? Com toda certeza, por eles e por todas as experiências naquela época. Mas a verdade é que somos realmente o que nós acreditamos ser. Portanto, o conceito que eu estou trazendo para você agora do eu sou estabelece que existe apenas duas maneiras de pensar. Uma delas é positiva e a outra é negativa. Esse é o nosso livre-arbítrio de pensamento e ele é uma lei que te conduz a resultados de vida positivos ou negativos. A partir de agora, nós vamos colocar o foco no nosso pensamento interno positivo, porque ele é que te leva a um resultado. Resultados positivos, saúde, riqueza, abundância, felicidade, não importa. Luciano, e o processo de pensamento interno negativo? Ele não nos interessa aqui. Por quê? Porque ele te atrapalha e muito, e vem te atrapalhando faz tempo. Mas infelizmente ele é uma lei também e te conduz a resultados negativos. Aí você pensa, como é que eu posso fazer alguma coisa para criar resultados negativos, seja ele financeiro ou nos meus relacionamentos? Não sou porque eu tenho sempre as melhores intenções, eu quero melhor para mim. A verdade é que a gente tem a tendência de olhar para fora e sempre culpar alguém ou alguma coisa. Esse é um jogo mais fácil de fazer. Culpar o marido, a esposa, eu culpo o chefe, o sócio, a equipe, eu culpo o governo, né? Porque são eles que estão fazendo algo contra mim ou deixando de fazer algo por mim. Quando você trabalha com eu sou, você começa a perceber que não há culpa. Veja, nem sequer a sua culpa, não. Apenas nos foi dado a habilidade, a maravilhosa habilidade de pensar de duas maneiras. Talvez para você, as experiências de vida te fizeram pensar no negativo. Nós fazemos essa escolha momento a momento. E agora é hora de parar esse jogo e realmente investigar os nossos pensamentos. Muitos não fazem isso. A maioria apenas pensa e sente a emoção que foi disparada por esse pensamento. E com isso, produz os resultados na sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Mas na realidade, isso foi uma experiência em nossa vida, criada por nós mesmos, com base no modo como estávamos pensando naquele momento. Muito bem, a gente viu que a gente nasce de uma maneira perfeita, só que por causa da nossa criação ou significado que nós damos a experiências vividas, a gente começa a criar um sistema de crenças, ou seja, aquilo que nós acreditamos a nosso próprio respeito de outras pessoas, a respeito do mundo em geral. Com isso, nós vamos criando o resultado da nossa vida, pois o resultado no mundo exterior vem pelo que nós pensamos internamente. Ou seja, o nosso pensamento cria o nosso resultado. Lembrando que através da repetição se cria o hábito. Quando sua mente for invadida por um pensamento negativo, transforme ele em positivo. E repita esse pensamento positivo muitas e muitas vezes, até afastar o negativo. E aí sim você começa a produzir resultados positivos. Fica a dica, até o nosso próximo momento. Gratidão por estar aqui.